Salmo 32, um salmo de Davi, um salmo didático também. Falando sobre as bênçãos dos salmos. E esse salmo tem sido uma bênção muito grande na minha vida, pessoalmente, e eu espero para vocês também. Salmo 32, um salmo de confissão e arrependimento. E assim diz a palavra de Deus, e nós dizemos: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós, todos que sois retos de coração. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também essa palestra. Estamos falando sobre paixão. E paixão é uma palavra boa, uma palavra poderosa. E o que é paixão? É um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento ou o pensamento. É amor, ódio, desejo demonstrado de maneira extrema. Isso é a definição do dicionário. E é instrutivo para nós, como cristãos, falar de paixão especificamente num sentido cristão. Não em termos mundanos. Que essa paixão é um sentimento intenso que tem a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento. Porque não estamos apenas falando sobre um sentimento intenso, algo incontrolável, algo que tome controle de nós, que não podemos controlar. Isso é a compreensão mundana sobre paixão. O tipo de paixão que nós precisamos experimentar como cristãos é um desejo intenso, um senso de dedicação, uma atitude que governa a nossa vida inteira e sobrecarrega os nossos pensamentos. O que se mostra é nosso modo de pensar, é nosso modo de agir em relação a Deus e em relação a nosso próximo. É lamentável que nós, como cristãos, muitas vezes, nós somos mais apaixonados não pelas coisas certas. Nossa pecaminosidade nos leva a sermos apaixonados pelas coisas erradas e sermos indiferentes quanto às coisas certas. Ser apaixonados por nossa namorada, ou por futebol, e indiferentes quando se trata de coisas realmente importantes dessa vida. Nosso relacionamento com nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai,
nosso Salvador. Portanto, nosso tema abrangente é a paixão pela pureza. E também podemos pensar nessa paixão como paixão pela santidade. E um aspecto importante dessa santidade, da pureza, que deve nos definir como cristãos, é o arrependimento. Se somos apaixonados pela pureza, se somos apaixonados pela santidade, também precisamos ser apaixonados pelo arrependimento. Porque como Salomão escreveu em Eclesiastes, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E o Catecismo de Heidelberg ensina que até mesmo a pessoa mais santa, mais justa, mais piedosa tem apenas o início da obediência que Deus exige de nós. E os exemplos dos santos na Bíblia nos mostram que se quisermos ser apaixonados pela pureza, nós teremos que ser apaixonados pelo arrependimento. Eu vou falar com a minha própria experiência em mente, e estou imaginando que vai se alinhar com sua. Pense nisso. Quantas vezes em nossas orações simplesmente não repetimos coisas como: Senhor, perdoa os pecados que eu cometi, sem realmente pensar neles? Com qual frequência nos desculpamos e nos dizemos: sou pecador, somos todos pecadores, sou fraco, tenho muitas fraquezas, como todos nós temos? Quantas vezes antes de dormir, quando oramos, nossa oração final do dia, evitamos pensar sobre os pecados que realmente cometemos, de modo que acabamos confessando o pecado em geral, sem nunca realmente pensar em pecados em particular. É fácil para nós falar sobre o pecado como um conceito. É fácil para nós confessarmos como cristãos reformados a doutrina de depravação total. Nós podemos fazer abstrações de todas essas coisas. E fazemos porque é mais fácil, porque não é tão doloroso como realmente enfrentar nossos pecados individuais, nomeando esses pecados individuais, confessando os pecados individuais e nos arrependendo desses pecados individuais. Perdoa-me, Senhor, porque eu sou pecador. É muito mais fácil do que dizer: perdoa-me, ó Deus, meu Pai, por olhar para aquela menina na rua, ou por ir àquele website que nunca deveria visitar, por minha raiva com fulano, por dizer coisas ruins a Beltrano, por fofocar com meus amigos, por minha cobiça, por aquele momento em que mostrei uma falta total de contentamento com esta vida que tu me deste. Se temos uma paixão pela pureza, se somos crescendo em nosso ódio pelo pecado, se estivermos aprendendo a odiar as coisas que nós devemos odiar, e se esse ódio se tornar mais e mais forte como deveria, também teremos uma paixão pelo arrependimento. E Salmo 32 é uma das passagens mais poderosas na Bíblia quando se trata do assunto de arrependimento. E realmente eu não deveria dizer o assunto de arrependimento, porque Salmo 32 é um salmo didático, mas não é uma lição e não é uma palestra. Preciso dizer, esse salmo fala sobre a realidade do pecado e do arrependimento na vida
do Filho de Deus, de uma pessoa que pertence a Deus. E o que torna tudo isso mais poderoso é que essas palavras são as palavras de Davi. E nós conhecemos Davi. Este grande herói de Israel, o maior rei, o modelo para o reinado, nos é revelado nas Escrituras como um homem amado por Deus, mas também como um miserável, fraco e às vezes lamentável homem, um pecador. E conhecemos uma das histórias mais terríveis na Escritura, a história de Davi e Batseba. E tudo que aconteceu durante aquele lamentável episódio na vida dele. Adultério, mentiras, assassinato, mais mentiras. Se há uma história na história do mundo que mostra a fealdade do pecado, isso é a história. É essa a história. Então, quando nós lemos e nós cantamos e nós meditamos em Salmo 32, nós sabemos ainda mais a profundidade dessa mensagem. E o que significava para Davi, o que significava para Israel, o que significava para a igreja e o que significa para nós. E Davi começa nesse salmo exaltando as bênçãos do perdão. E o salmo dele é nosso salmo. As palavras dele são as palavras de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo e também nossas palavras. Então, ele não começa falando sobre sua própria experiência, ele começa com o Senhor e a bênção que vem de um relacionamento restaurado com Deus. A pessoa cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, é abençoado. Mas então ele continua falando sobre sua própria experiência, a experiência que começa com o pecado e com o silêncio. O pecado que ele não confessa, o pecado que não pode ser arrependido. Davi ficou em silêncio. Isso não significa que ele nunca fez um som, porque a segunda parte do versículo 3 deixa claro que ele estava fazendo sons, mas o som de gemidos. Ele ficou em silêncio com Deus. Ele não estava falando com Deus. Ele estava gemendo, mas esse gemido não tinha um objeto. Era apenas a expressão de miséria. E assim nós vemos que o pecado tem resultados e resulta em miséria. Resulta em sofrimento, angústia, agonia, tormento. Dói. Magoa nosso relacionamento com os outros. Nos fere como indivíduos e, mais importante, como nós vemos nesse salmo, prejudica nosso relacionamento com nosso Deus. E podemos ver isso também em Salmo 51, outro salmo de Davi. Então, quando nós pecamos e quando nós não confessamos nosso pecado, quando nos calamos, quando não expomos esse pecado à luz, há consequências. Há consequências nos nossos relacionamentos, mas há também a consequência de uma consciência que nos acusa, que não nos deixa descansar. E esse é o gemido que Davi está falando. O gemido de um homem que está sofrendo dentro de si mesmo por causa do seu pecado. E ele expressa esse sofrimento em termos físicos. E talvez ele realmente experimentou dores físicas, ou talvez ele estivesse expressando uma luta espiritual em termos físicos. Mas sabemos que somos uma unidade de corpo e de alma.
Sabemos que o estresse nos afeta fisicamente. Sabemos que a dor mental e a dor espiritual levam ao sofrimento físico. Sabemos que quando nós estamos nervosos, podemos ter dor de cabeça, dor de estômago. Quando nós sentimos incomodados, talvez não consigamos comer. Mas esses sintomas físicos não são o problema. O problema tem raízes espirituais. E neste caso é o pecado não confessado. Mas os resultados físicos não são somente coisas naturais. E Davi diz isso. Ele diz que foi a mão de Deus que ficou pesada sobre ele. Quando nós pertencemos a Jesus Cristo, nós sabemos que Deus não nos abandona no nosso pecado. Nos cânones de Dort, nós confessamos, Deus não permitirá os seus eleitos se percam. Ele é rico em misericórdia. Ele não retira completamente o seu Espírito Santo dos que lhe pertencem, mesmo na sua deplorável queda. Então, essa dor, esse sofrimento, é um lembrete, é evidência da graça de Deus em ação nas nossas vidas. E quando você peca, e quando você comete um pecado grave, ou talvez você está vivendo com um padrão de pecado na sua vida. Se você pertence a Deus, Deus não vai se abandonar. Ele vai pressionar em você com a mão. Mas a mão de Deus é uma mão pesada. Mas é uma mão amorosa. O peso é um sinal da força desse amor. E na vida de Davi, como ele diz nesse salmo, nós vemos os resultados graciosos desse peso. Não sabemos quanto tempo demorou, mas deve ter sido algum tempo para Davi, para levar a esta destruição dos ossos dele, esta secando da sua força. Finalmente, Davi reconheceu seu pecado ao Senhor e não cobre a sua iniquidade. Ele diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Irmãos, o Senhor conhece nossos corações. Ele conhece nossos pensamentos mais íntimos. Eu acho que vocês conhecem, vocês talvez cantaram também as palavras de Salmo 139. Vamos ler. Salmo 139. E versículos 1 a 13. Onde nós lemos, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Irmãos, é inútil completamente, como nós lemos aqui, tentar esconder de Deus.
mas é o que nós tentamos fazer. Realmente mostra como podemos nos tornar tolos. Imaginamos que podemos nos esconder de Deus. Nós imaginamos, mesmo por um só momento, que não estamos na presença de Deus. Nós nos preocupamos mais com o que outras pessoas pensam sobre nós do que o que Deus sabe sobre nós. Nós nos preocupamos mais em ter nosso pecado descoberto por outras pessoas do que nos preocupamos em ter Deus conhecer e ver nosso pecado. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, ele disse essas palavras sábias, ele disse: a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Isso é a realidade do pecado. Então, às vezes, nós precisamos dessa mão pesada para pressionar em nós, para sermos despertados da nossa estupidez, da nossa tolice. E às vezes temos que sofrer para aprender, para crescer, para amadurecer. E assim o sofrimento é bom. E é um sofrimento pelo qual podemos agradecer a Deus. O Senhor é nosso Pai e Ele nos ama. Como diz Hebreus capítulo 12, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. E nós podemos imaginar esse sofrimento como um sinal da ira de Deus contra Davi, contra nós. E que a falta de sofrimento é um sinal que Deus nos ama. Muitos pregadores estão dizendo isso. Se você crê em Cristo, você não vai sofrer. Mas é uma mentira. Porque se esse sofrimento, essa mão de Deus na nossa vida parar, se aquela mão pesada for removida sem ter levado à confissão do pecado, é um sinal que Deus está nos abandonando. É o processo que nós encontramos em Romanos capítulo 1. Eu vou ler com vocês alguns versículos de Romanos capítulo 1. E é muito sério, porque nós vemos em Romanos 1 essa palavra em relação às nações, grupos de pessoas no mundo, mas nós podemos aplicar essa passagem a nós como indivíduos também. Romanos capítulo 1 e versículo 18. Onde diz a ira de Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu preciso enfatizar esse fato aqui, baseado nesse texto. O julgamento de Deus não é encontrado em sua mão pesada sobre nós, quando nós estamos presos no pecado e estamos sofrendo por causa disso. O julgamento de Deus é quando Ele nos deixa em paz para seguir em nossos próprios caminhos. Quando Ele tira a mão dEle. Quando Ele nos deixa livres para chafurdar em nossos pecados como um porco na lama. Quando Ele diz o quê? Eu te dei a oportunidade de se arrepender, mas você endureceu seu coração em seu pecado, agora vou deixar você ir. E esse é o processo do pecado. E é por isso que uma paixão pelo arrependimento é tão importante para nós. Porque o que acontece? Nós pecamos, nós estamos tentados, nós caímos em pecado, nós nos sentimos mal sobre isso. Isso nos faz sofrer. Mas nós fazemos isso de novo. E nós sofremos um pouco menos, talvez. E de novo. Até que nossa consciência para de nos incomodar. Até não nos sentirmos nada por causa do pecado que nós cometemos. Até estejamos perfeitamente confortáveis vivendo em pecado, pecando da mesma forma, de novo e de novo, dia após dia, como um hábito, como um vício, como uma compulsão. Nós vemos Romanos capítulo 1 em ação em muitos países nesse mundo. Muitas partes da nossa própria sociedade. Onde as pessoas estão tão endurecidas em seus pecados que elas celebram. E não apenas isso, elas exigem que nós celebramos isso também. Mas também podemos, como eu disse, podemos ver Romanos capítulo 1 em ação individualmente. Quando Deus remove sua mão pesada de nós.
e estivermos vivendo com pecados não confessados, não arrependidos, que Deus tenha misericórdia de nós e nunca nos deixe em paz em nosso estado miserável. Porque em versículo 6 de Salmo 32, Davi diz: pelo que todo aquele é piedoso, ore a ti, há tempo de te poder achar. E essa frase é importante e implica que chegará realmente um tempo em que Deus não será encontrado. E vemos a mesma mensagem em Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar o Senhor. Então, tenha cuidado. Não atrase, não diga, vou fazer isso amanhã. O Senhor é paciente. Ele é longânimo. Ele nos dá oportunidade após oportunidade. Mas chegará um tempo em que Deus diria, basta. Ele não será menosprezado. Ele não será ridicularizado. Ele é santo e Ele é justo e Ele é misericordioso. Seu julgamento não é encontrado nas dificuldades que Ele nos envia. O julgamento de Deus é encontrado quando Ele nos deixe sozinhos. Mas Davi não é abandonado por Deus. Ele reconhece seu pecado, ele não cobre sua iniquidade, ele confessa as suas transgressões. E você pode ver em versículo 5 de Salmo 32, que Davi usa 3 maneiras diferentes de dizer basicamente a mesma coisa. Ele usa 3 palavras diferentes para o pecado. E é poesia, nós temos a língua poética aqui, mas é mais do que apenas um uso poético de algumas palavras. É uma expressão da natureza abrangente do pecado na vida do povo de Deus. Ele não apenas diz, Senhor, perdoe-me porque eu sou pecador. Não. Ele tem uma paixão pela confissão, pelo arrependimento. Isso leva ele a essa expressão de arrependimento que é esmagadora e abrangente. Mas o que nós vemos em seguida nos mostra a natureza de nosso Deus. Porque imediatamente, não há demora, não há intervalo. Davi pode dizer, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É isso. Nenhum processo de penitência, nenhum processo de tentar pagar Deus pelo erro que é feito a Ele, pela ofensa que foi dada. Nada desse tipo. Nenhum processo que diz, ok, mas você tem que provar a si mesmo para mim primeiro. Não, Deus não diz isso. É imediato. E podemos ver isso da maneira como Davi fala. Ele reconhece o seu pecado. Ele não esconde sua inquietação. Ele confessa suas transgressões ao Senhor. E sem demora, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Isso é a graça de Deus. Não é pecado tão grande. É tão horrível que não possa ser imediatamente perdoado por Deus. E como filhos de Deus, podemos saber com certeza que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de nosso Deus em Jesus Cristo, nosso Salvador.
E devido a esse conhecimento, essa certeza que nós temos, podemos receber o encorajamento dos versículos a seguir e podemos fazer exatamente o que Davi fez, em confiança, com alegria, com paixão, confessando nossos pecados e nos arrependendo deles. Então, eu me lembro, na minha juventude, eu me lembro a idade de, eu acho, 13 anos, 12 a 13 anos, eu cresci numa igreja reformada. Meus pais eram pais reformados. Eu fui à igreja desde a idade de 2 ou 3 anos, eu posso lembrar. E uma coisa que eu me lembro é cantando salmos na igreja, incluindo o Salmo 32. E na idade de 12 a 13 anos, eu já tinha pecados na minha vida como adolescente e estava carregando comigo esse peso de culpa. E quando nós cantamos Salmo 32, depois da leitura da lei, geralmente no culto matutino na igreja reformada, nós cantamos Salmo 32, e eu me lembro naquela idade pensando, eu não posso cantar esse salmo. Eu não posso cantar esse salmo, eu tenho essa culpa. E quando eu estou cantando esse salmo, as pessoas nos outros bancos estão olhando a mim e elas estão pensando, ele é pecador. E talvez alguns de vocês estão pensando a mesma coisa agora. Eu tenho esse pecado, eu estou carregando esse peso comigo. Mas esse salmo é um salmo para todos nós. É um salmo que todos nós podemos cantar, podemos ler, podemos fazer nosso salmo. E podemos fazer isso por causa de Deus, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. Nós podemos arrepender, nós podemos voltar a Deus e nós podemos ter certeza que Ele vai perdoar nossas iniquidades e nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela mensagem do Evangelho. Te agradecemos por Davi, a vida do rei Davi. Nós conhecemos esse rei como um pecador. Nós conhecemos ele no pecado, mas nós também conhecemos ele como um homem perdoado. Um homem que confessou seus pecados. Um homem que arrependeu. Nos ajuda, Senhor, a arrepender dos nossos pecados. A confessar nossos pecados francamente, honestamente, com clareza, sem tentando a nos esconder de Ti. Nos ajuda a fazer isso para a Tua glória e o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.